eu acabei estudando, fiquei muitos anos no banco de escola, porque houve uns atrasos na época, era muito difícil você entrar numa escola do Estado. A escola do Estado era muito melhor do que a escola paga. E para pagar também não se tinha dinheiro. Então você tinha que fazer a quinta série do ginásio, né? E depois, primeiro, segundo, terceiro colegial, né? E quarto colegial, e depois cursinho, para depois você tentar uma universidade, uma faculdade. Como eu tive alguns problemas de infância, porque quando eu estudava no grupo escolar, eu tive uma professora que achou que eu era retardado. Na verdade, isso se chama transtorno, transtorno de déficit de atenção, né? Eu cheguei em psicólogo, tudo, e o psicólogo mandou falar que retardado era professora, e depois ela foi até afastada mesmo, né? Ela batia. Naquela época você apanhava feio das professoras. Isso foi 58, 57, 59. Quando eu cheguei nos anos assim de colegial, primeiro colegial, repeti, segundo colegial foi bem difícil, terceiro, né? E eu comecei a fazer madureza. Madureza era um exame que você viajava o Brasil, por exemplo, fui para Porto Alegre, fui para Ponta Grossa fazer exames, né? Só que fiquei muito em matemática e em português, não conseguia passar. Aí eu resolvi, já na fase aí dos 22 anos aproximadamente, eu resolvi voltar numa escola paga, eu já trabalhava, fiz primeiro, segundo, terceiro e quarto colegial. Uhum. O Madureza, só para esclarecer para a gente que não conhece muito, era então tipo uma prova para você pular o ano, tentar passar? Fazia um cursinho de madureza, você fazia um cursinho, né? Esse cursinho era pago, eu fiz, só que os exames eram feitos em escolas longe, em outros estados. Você pegava primeiro, hoje vai ter, a semana que vem vai ter em Ponta Grossa. Você se inscrevia lá, né? Passava, eliminava história, eliminava geografia, entendeu? Foi eliminando matérias, né? Ciências, mas ficou duas aí numa pendência que não conseguia. Aí eu resolvi voltar, eu também senti um déficit, né? De estudo, então eu voltei na raça, fiz no colégio Carandiru. Primeiro fiz no colégio na Avenida Celso Garcia, mas tinha um professor de matemática também muito turrão. E eu já trabalhava, tudo, eu estava vendo que eu ia perder aquele ano. Aí eu resolvi sair. O dono da escola me chamou algumas vezes, não, você não vai sair, porque a escola era pequena, né? Eu falei, não, você vai passar no final, tal. Eu falei, não, eu não vou arriscar, né? Aí saí, fui para essa escola Visconde de Cairu, que era uma escola mais leve e tal. Fiz até o terceiro colegial. Depois, eu fui trabalhar de manhã no banco, eu trabalhava das 7 a 1 hora da tarde, e aí o que aconteceu? Eu peguei um colégio chamado Nossa Senhora de Lourdes, na Água Rasa de Fleiras, e aí também tive alguma dificuldade, porque eu tinha um padre que gostava muito de mim, fazia encontro de jovens e tal, mas ele chegava com o Fuscão, eu era o único já habilitado para dirigir, o Fuscão estava sujo, ele mandava eu limpar, ele mandava eu trocar o pneu do Fuscão, porque e era uma rua de ladeira, era uma dificuldade,
E eu fui perdendo aulas, né? E no final ele também me deixou nas férias, tive que estudar muito, né? Para mim poder passar. Mas eu achava bom também, aprendi, né? Me ajudou bastante. E depois nós fomos assim, um primeiro grupo que começamos a tocar em movimentos na igreja, isso foi já em 1967. As primeiras guitarras que entraram nas igrejas, eu fui um dos primeiros grupos, né? Na igreja da Água Rasa, nós levávamos assim, a igreja muito cheia e muita gente às vezes do lado de fora, porque era uma novidade aquilo lá, né? E a gente participava de alguns grupos, fazia algumas apresentações, sempre na linha da igreja e tudo, da igreja católica, e depois a gente foi tomando outros rumos. Eu entrei na faculdade de São Judas Tadeu, foi um dos dias mais alegres da minha vida, porque foi muito difícil, né? Isso eu já tinha aí uns 24 anos, 23 anos eu tinha. Então, foi mais ou menos em 74, aproximadamente. E aí eu fiz primeiro, segundo ano na faculdade, terceiro, fiquei em algumas DP. Aí eu já comecei a trabalhar por conta em 1979. Aí eu já achei que ele já estava me atrapalhando no meu trabalho, eu precisaria me dedicar bastante. E não terminei a faculdade de administração. Sempre tive vontade de voltar a terminar, mas depois a sabedoria vai te colocando algumas coisas e falando, não é um diploma e tal. Eu já estava bem estudado, digamos assim, né? Pela minha experiência em ter uma pequena empresa e tal, né? Ainda hoje eu trabalho, eu tenho uma pequena empresa há 41 anos que eu faço toda a linha de manutenção, eu vendo todos os produtos para a área de manutenção, principalmente na indústria alimentícia, de cosméticos e de móveis, né? E de tintas também. Isso foram muitas fases profissionais. Eu tive uma fábrica de engrenagem dentro dessa fase, dentro desses 41 anos, eu fabriquei engrenagem de máquinas, muitos anos, quase que sem conhecimento, né? Eu gostava da engrenagem e trabalhei numa empresa que comprava e vendia. Aí comecei por imposição de um cliente meu, eu tive que comprar um terreno grande, fazer uns galpões e fui fazer engrenagem de máquina. Fiquei muitos anos fabricando engrenagem de máquina, 21 anos. Essas engrenagens, tinha muita engrenagem no México, porque para quem eu vendia, eles mandavam muitas máquinas para o México, né? E tive o prazer de que em 21 anos eu tive 5 devoluções. Muito difícil na área da mecânica, né? Você ter 5 devoluções em 21 anos, com, sei lá, 30 mil engrenagens, 50 mil engrenagens que eu fiz, né? E aí eu acabei ficando mais na linha de compra e venda mesmo, que eu ainda hoje eu atuo, né? E uma coisa muito engraçada, a coisa mais estranha que eu vendi até hoje foi uma escada de corda. Só existe um fabricante no Brasil. Escada de corda, olha só. Uma escada de corda. É para descer quando existem as caixas d'água subterrâneas, né? Nunca tinha vendido isso. Mas apareceram muitas coisas estranhas ao longo desses 40 anos que eu comprei e vendi, algumas que quase eu fui entender depois, né? Me considero uma pessoa relativamente bem-sucedida
E o segredo disso é o atendimento imediato. Você, falando um pouquinho na área de vendas, você tem que dar respostas imediatas para os seus clientes. Não é aquele negócio, eu vou entregar amanhã, não entrego, eu vou fazer depois, não faço, eu vou resolver o teu problema amanhã. Tem que ser tudo hoje, né? E com isso eu consegui muita credibilidade junto na minha clientela, né? Principalmente fazendo com muito amor e resolvendo também alguns problemas que às vezes o comprador, principalmente no dia de hoje, né, ele quer que você resolva, ajude ele a resolver as coisas, né? Nem tudo ele tem tempo também. Então, eu achei muito interessante essas coisas que você falou, porque alguns pontos que me chamaram a atenção, né? Primeiro, a vinda do Manuel e da Maria para o Brasil, de navio, isso no início do século XX, demorou 44 dias, né? Quer dizer, você vir para um outro continente, ficar 44 dias dentro de um navio, né? A gente imaginar o que é isso hoje, né? Segunda questão que você falou, que depois de muita batalha e tudo mais, eles compraram uma casinha, montaram uma casinha de madeira, e você lembra do seu pai destruindo as paredes de madeira para fazer concreto, isso lá para 1960, né, final dos anos 50, quer dizer, onde o seu Manuel já tinha ali seus 60 e tralalá, né, já devia ter 61, 62 anos, quer dizer, o quanto que as pessoas batalhavam, né, para ele chegar com 62 anos e poder ter uma casa de concreto, né, de tijolo. Então, essa batalha que não era nada fácil. E muito do que você falou também, da tua jornada, a batalha para ter acesso à educação, para ter acesso ao conhecimento, para ter acesso ao conhecimento, que foi a sua batalha, que hoje talvez seja até fácil demais, né? Porque a gente está falando de um assunto, às vezes, as pessoas já entram no Google, já entram na internet, eu não sei o que é isso, deixa eu ver o que é, e já descobre na hora. Só que talvez descubra de um jeito muito superficial. Então, quanto que para você foi uma conquista, não foi fácil, tanto no nível educacional, de escola, tendo que superar julgamentos que os professores colocavam em você e que não eram baseados em realidade. Às vezes a pessoa estava falando uma coisa para o outro que ela se achava assim, às vezes era uma coisa que essa professora tinha um sofrimento dela, mal resolvido com ela mesma, né? E o quanto que você foi aprender fazendo, né? A própria questão que você falou aí de entrar nesse mundo de ser empreendedor no Brasil, nos anos 70 ainda, em que a inflação era uma coisa absurda, e de você entrar nesse setor de engrenagens sem saber o que é uma engrenagem, ter que aprender fazendo, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Eu acho que quando a gente tem que entrar nas coisas, a gente tem que entrar sempre com muito amor, né, e com muita dedicação. O segredo da vida é realmente a dedicação.